Quem lembra dessa música, Lá Vem um Negão, levante a mão. Meu Deus, me perdoem, eu não sabia o que eu fazia na época, amém? Isso foi no ano de 1994, foi um dos maiores sucessos aqui no Brasil e fora do Brasil. Eu fazia uma média de 20, 30 shows por mês, quase não parava em casa. Mas olha o grande problema que eu tinha. Vocês imaginam um homem famoso, começou a ficar famoso, conhecido na rua, conhecido por onde andava, mas um homem sem caráter e sem Jesus. Aquele cara era eu. Até no dia 19 de dezembro de 1999. Nesse dia, aquele homem sem caráter e sem Jesus morreu. E a partir desse dia, eu nasci para Jesus. Mas o sucesso fez muito mal para a minha vida, muito mal. Porque eu comecei a fazer as coisas erradas, você começa a ganhar dinheiro, você começa a ficar famoso, você quer fazer outras coisas, né? Eu queria sair da minha casa estava me sufocando, minha esposa me sufocando, meus filhos me sufocando. Pô, eu ganho dinheiro, famoso, o que eu estou fazendo aqui em casa? Eu queria estar em qualquer lugar, menos na minha casa. Menos junto com a minha esposa, menos junto com os meus filhos. E família é projeto de Deus, né, irmãos? Essa família que você tem foi Deus quem te deu. E Deus me amava, eu não sabia. Como é que Deus pode amar um homem como eu? Eu não tinha nada para oferecer para Deus. A única coisa que eu tinha para oferecer para Deus eram os meus pecados. E como é que Ele pode amar um homem desse? Mas Ele começa a preparar situações na nossa vida que a gente não pode nem imaginar. Nessa época eu não gostava de crente, eu odiava crente. Tinha uma raiva de crente, irmãos. Mas tudo que Deus faz é perfeito. Do lado onde eu moro, tem um galpão. Adivinha o que abriu ali? Uma igreja evangélica pentecostal, irmão. Sabe o que é pentecostal, irmão? Você passa na rua, aleluia, glória. Você fala, meu, só tem louco aí dentro, gente. E aquilo me incomodava. De vez em quando eu escutava alguma pregação de dentro da minha casa, e aquilo lá, eu me sentia confrontado, aí que eu ficava com mais raiva ainda, né? Mas como eu disse para vocês, tudo que Deus faz é perfeito. Essa moça que estava cantando aqui é aquela mesmo que desceu as águas junto comigo, minha filha Jéssica. Nessa época ela tinha 15 anos. Nessa época a Jéssica também não tinha Jesus, gostava de rock, vivia de cabelo colorido, só assim. Um dia ela falou assim para mim, eu tinha acabado de ganhar troféu imprensa, com a melhor música do ano. Ela falou para mim assim, pai, você viu que abriu uma igreja evangélica aqui do lado? Eu falei, eu vi. Ela falou, vou entrar lá e vou tirar um sarro desses crentes. Falei, pode entrar, Jéssica, quero ver se alguém vai falar alguma coisa. Pense num cara ignorante, se não era eu, né? Falei, entre lá, quero ver se alguém vai falar alguma coisa. E aquela semana aconteceram muitas coisas. A igreja mudou da rua da minha casa, eu fui fazer uma viagem para o sul, fiquei 25 dias fora, fazendo shows. E nessa mesma semana a Jéssica entrou para tirar um sarro dos crentes. E quando eu voltei, depois de 25 dias, minha esposa estava esperando na porta de casa. Primeiro, meu casamento já estava no final, né, irmãos? Por tudo de errado que eu tinha feito, né? Tudo errado, mentia para minha esposa, traía minha esposa. Meu casamento estava indo para o final. Era só Deus mesmo. E quando eu cheguei em casa, a minha esposa no portão falou, você viu sua filha? Eu falei, não, o que aconteceu com a minha filha? Vai lá ver. Eu falei, aconteceu alguma coisa feia com a minha filha. Alguma desgraça. Entrei correndo para dentro de casa. Abri a porta do quarto da minha filha. Ela estava de joelhos orando com a Bíblia aberta. Falei, eu não acredito, fizeram lavagem cerebral da minha filha. Vocês já ouviram isso da família de vocês, não já? O pastor fez lavagem cerebral. Eu queria matar a Jéssica, mas eu estava muito cansado, foi uma viagem muito longa, né? Era um sábado à noite, falei para ela, amanhã de manhã eu quero conversar com você logo cedo. Ela falou, tá bom, pai. E quando foi logo cedo, pela manhã, já chamei ela no meu quarto, fechei a porta, ela sentou na minha cama. Eu falei para ela assim, Jéssica, você está indo na igreja dos crentes? Ela falou, pai, eu estou, você tem que ver que bênção. Falei, você já está falando que nem crente, você está maluca, Jéssica? Aí ela disse assim, não, pai, lá ele nos ama pelo que a gente é, não pelo que a gente tem. Falei, já fizeram lavagem, não tem jeito. Falei, Jéssica, eu não quero mais, tem culto hoje? Tem, que hora que é? 6 horas. Vamos fazer o seguinte, eu não quero mais que você vá nessa igreja. Ela falou, por quê? Porque eu não quero, porque eu era um pai muito autoritário, sabe? E a minha filha começou a chorar, eu queria bater nela. Eu falei, ela vai ver o que eu vou aprontar com ela. Falei, vamos fazer o seguinte, tem culto hoje? Ela falou, tem. Que hora que é? 6 horas. Falei, então vou fazer o seguinte, vou nessa sua igreja, vou fazer um escândalo. E se seu pastor falou alguma coisa, eu vou quebrar a cara dele, tudo bem? Ela olhou para mim e falou, você vai? Falei, eu vou. Ela, glória a Deus. Falei, não é possível, essa menina ficou doida.
Porque ela sabia o que ia acontecer, só o tonto aqui que não sabia. E quando deu horário, desci para a igreja, beirando a via Anhanguera ali, uma rua de passagem, né, na primeira passarela, onde era uma empresa chamada Misura, a igreja foi para ali. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Já pensou se algum amigo meu me vê, o que vai falar, né? Eu fiquei com a mão no rosto assim, para ninguém me conhecer. Aí eu literalmente entrei correndo para dentro da igreja. Assim que eu entrei correndo, um homem de terno parou na minha frente e fez assim, ó. Falei, qual que é? O cara não vai deixar eu entrar aqui, tá louco? Ele era o diácono da igreja. Ele olhou para mim e disse assim, seja bem-vindo na casa do Senhor. Eu queria dizer para você que Jesus te ama e todos nós te amamos. O cara quebrou minhas pernas ali na porta. Falei, bom, se eu tiver que bater em todo mundo, eu não vou bater nesse cara não, que esse cara foi legal, né? Aí ele me acompanhou para sentar. Eu sentei, e a Jéssica toda feliz do meu lado. Eu não sabia, a Jéssica já tinha ligado para a igreja, para as irmãs, olha, fica em oração, que meu pai disse que vai na igreja, vai bater no pastor, olha que bênção. Eu não sabia. E a igreja ficou em oração. E quando eu cheguei, estava uma muvuca, assim, sabe quando você entra, chega num lugar, esse, sabe? E a Jéssica toda feliz, toda orgulhosa do meu lado. Aí começaram os louvores. Hoje eu ministro em louvores em muitas igrejas, porque o lugar que dá mais problema na igreja é o louvor, sabia disso? Porque as pessoas querem estar aqui em cima, mas aqui não é lugar de artista, aqui é lugar de adorador. As pessoas precisam entender o que é o louvor. Quando nós estamos louvando aqui, a igreja está sendo restaurada, a igreja está sendo curada. Amém? E aquele dia quem estava fazendo um louvor, chama-se Paulinho de Jesus, não sei se vocês conhecem ele. Paulinho de Jesus é um ex-travesti que Deus tirou ele do lixo, também fez ele um homem de Deus. Estava cantando isso aqui, ó. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Eu sou um milagre de Deus, você é um milagre de Deus. Por isso que nós estamos aqui. E aqueles louvores começaram a entrar no meu coração, comecei a sentir uma coisa tão gostosa que eu nunca tinha sentido na minha vida. E aqueles louvores começaram a entrar no meu coração, cada louvor maravilhoso, irmãos. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso. E eu estava gostando de tudo aquilo que eu estava ouvindo. Já estava achando até os crentes bonitos. Aí quando terminaram os louvores, aí veio a palavra. Olha o que foi pregado nesse dia. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O pastor pegou essa palavra, começou a contar a história de um homem. O que esse homem estava fazendo com a família dele. Esse homem estava perdendo a família dele. Esse homem era um mentiroso. Comecei a ficar com raiva daquele homem que ele estava falando. E aquele homem que ele estava falando era eu. Olha como Deus me amava, eu não sabia, irmãos. Eu nem imaginava. Como é que Deus podia amar um homem como eu? E Ele me amava e eu não sabia. Tanto que Ele preparou tudo para eu estar nesse dia. Bendito seja esse dia que eu entrei na igreja para bater no pastor. E aquilo começou a me incomodar. Eu cutuquei a Jéssica, falei para ela, você falou para o pastor que eu vim aqui, né? Ela falou, não, pai, é Deus que está falando com você. Falei, então tá bom, vamos ver o que Deus vai falar. E Deus falou muito comigo aquele dia, irmãos. Muito, muito. Quando terminou o culto, o pastor fez um apelo. Quem quer aceitar Jesus, né? Levante a mão. Um levantava a mão, Deus te abençoe. Pode baixar, Deus te abençoe. Eu estava gostando de tudo aquilo, mas e a vergonha de levantar a mão? Falei, não vou levantar a mão, não. Minha filha que me desculpe. Enfiei as duas mãos embaixo da perna, sentei em cima e fiquei assim, ó. Mas só que quando abaixei a cabeça, eu olhei e vi uns pingos no chão assim. Aí eu olhei para cima e vi que minha filha estava chorando. Aí naquele momento eu comecei a pensar, puxa vida, que pai que eu sou, né? Se eu levantar a mão, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. O pastor vai falar, baixa a mão, Deus te abençoe, né? Aí eu aqui fiz assim, ó. Exatamente assim. O pastor falou, você que levantou a mão agora. Eu falei, eu? Fique em pé. Eu falei, não acredito. Falou, você está aqui porque Jesus te ama muito. Eu falei, ô glória. Ele quer entregar algo nas suas mãos. Meu, como é que pode? Como é que pode Deus entregar seu único filho para morrer na cruz para um cara como eu?
E Ele me amava, Ele te ama, meu irmão. Aí eu falei, eu quero. Você quer aceitar Jesus? Eu falei, eu quero. Mas eu achava que eu tinha Jesus. Sabe por quê? Lá fora a gente ouve essa frase aqui, ó. Todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu essa frase? Isso é uma mentira do diabo, irmãos. Só tem um caminho que é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de Jesus. Eu falei, eu quero esse Jesus para a minha vida. Eu preciso desse Jesus para a minha vida. Aí eu fui lá na frente com o pastor. E nesse momento, Deus mostrou algo sobrenatural na minha vida. Algo que eu nunca tinha presenciado, irmãos. Sabe aquelas coisas de Deus que você não consegue nem imaginar? Quando eu fiquei na frente do pastor, ele falou, fecha os olhos. Eu fechei os meus olhos. E Deus mostrou uma balança para mim. Uma balança nessa proporção. Um prato aqui em cima e outro prato aqui embaixo. Aqui em cima estava o meu sucesso, as minhas coisas erradas, as minhas drogas. E aqui embaixo, bem aqui embaixo, estava a minha casa, a minha família, a minha esposa. Eu estava dando valor para aquilo que não tinha valor. Eu estava dando valor para fama, para dinheiro, para carro importado. E aquilo que Deus tinha entregado nas minhas mãos, que era a minha família, eu não estava dando atenção para eles. E quando eu comecei a fazer oração, olha o que aconteceu. Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, perdoe os meus pecados e me ajude a não pecar mais contra ti. Escreva o meu nome no livro da vida, onde ninguém jamais poderá apagá-lo. Mudou de lugar, e naquele momento eu disse, eu quero a minha família de volta. Eu quero a minha família de volta. Irmão, meu lar estava destruído. Eu olhava nos olhos da minha esposa e não via mais amor. Eu olhava nos olhos dos meus filhos e não via mais respeito. Eu via medo. Medo e respeito é completamente diferente. Eu precisava resgatar aquilo novamente. Como é que eu vou fazer para resgatar aquilo novamente? É só Jesus. Irmãos, tudo que o dinheiro podia me dar, eu tive. Tudo, carro, tudo, droga, tudo que vocês possam imaginar, eu tinha. Mas eu tinha um vazio tão grande no meu coração que eu não conseguia entender que vazio era esse. E esse vazio, eu digo para vocês, irmãos, era do tamanho de Jesus. E naquele momento, quando eu fui lá para frente, aceitei Jesus, e Ele entrou no meu coração. Aquele vazio foi preenchido por Ele, e hoje eu vivo para Ele. Quando terminou o culto, irmãos, eu chorei como nunca havia chorado. Me tornei um chorão, viu, irmãos? Às vezes estou lá em casa, louvando, eu já choro. Lendo a palavra de Deus, eu choro. Ouvindo uma pregação, eu choro. Isso é o Espírito Santo de Deus. Aí quando terminou o culto, eu falei para minha filha, Jéssica, o que eu vou falar para sua mãe quando chegar em casa? Porque minha esposa é espírita, estudou espiritismo há mais de 30 anos. Para ela era inconcebível estar numa igreja evangélica. Falei, o que eu vou falar para sua mãe? Ela falou, não, pai, fique em paz. Falei, amém. Aí fomos para a minha casa. Cheguei na minha casa, minha esposa jogando baralho com algumas amigas dela, cigarrinho na boca, cervejinha do lado, e eu com aquele sorrisão sem graça, né? Ela falou, e aí? Eu só fiz assim. Ela falou, você está ficando doido? Eu falei, por quê? Você não foi na igreja da Jéssica? Eu falei, eu fui. Você não foi para tirar ela de lá? Eu falei, eu fui. E aí? Eu falei, aí que eu fiquei. Sabe que mulher baixinha é brava, né, irmão? Mulher baixinha não é brincadeira, não, irmãos. Ela falou, eu não acredito, agora é 2 crentes aqui em casa. Eu falei, aceitei Jesus no domingo. Naquela semana eu chamei o pessoal do Cravo e Canela, falei, porque a gente tinha viagem para os Estados Unidos, para o Japão, para fazer ainda. Falei para eles assim, olha, eu só vou cumprir a agenda e depois vocês arrumem outro para colocar no meu lugar. Porque eu era o vocalista principal na época, né? Eles ficaram loucos comigo. Não é possível. Arruma outro. Você ficou doido? Eu falei, fiquei, doido por Jesus. Arruma outro. E foi o que aconteceu. E a partir desse dia, eu entreguei a minha vida, todos os meus projetos na mão do Senhor, todos. Só que minha esposa começou a notar algo na minha casa, irmãos. O meu testemunho dentro da minha casa. O seu testemunho é muito importante na sua casa, no seu trabalho, na faculdade. Sabia disso, irmão? O seu testemunho, ele traz as pessoas para a igreja, mas o seu testemunho, ele afasta as pessoas da igreja. Vocês já não ouviram assim, eu ser crente igual isso aí, Deus me livre, vocês já não ouviram isso? É crente mau testemunho. Agora virou uma moda, né? Eu sou evangélico, aí vai ver a vida do cara. Parece que virou moda, todo mundo quer ser evangélico. Sabe, ninguém quer fazer a obra do Senhor. E minha esposa, ela não suportava mais. E foi na época
daquele louvor, né? Bom, estamos aqui louvando a Deus. Foi um dos primeiros louvores que eu aprendi. E eu e a Jéssica, a gente ficava louvando o dia inteiro em casa. E ela não aguentava. Mas um dia, eu já estava tocando na igreja, né? E eu olhei lá na porta, eu vi uma baixinha. Era ela. Aí eu já, ô, glória! Ela foi lá ver o que acontecia na igreja dos crentes. E ela veio assim, invocada. E mulher, quando está invocada, ela mostra que está invocada, né, irmão? Ela mostra, no rosto que ela está invocada. E ela veio assim, parou bem na frente, assim. Sabe, começa a olhar tudo? Só quero ver o que esses crentes fazem aqui. Através de um testemunho. Olha a importância do testemunho, irmãos. Hoje eu posso dizer para a igreja toda, eu e minha casa servimos ao Senhor. Ela escutou esse testemunho e através de um louvor chamado Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Ela também não queria ser mais igual. E eu fiquei tão feliz. E ela se batizou junto com o meu outro filho, Denis, do meio. E agora eu já estava assim, né? Agora todo mundo crente em casa, irmão, mas só alegria, né? Primeira coisa que a gente pensa, né? A esposa crente, os filhos crentes, o papagaio crente, o cachorro crente. Você fala, agora é só bênção, né? Misericórdia, irmão. A gente só não passou fome, porque a igreja dava cesta básica para a gente. É um cara que fez muito sucesso, dependendo de cesta básica. Sabe por quê? Eu precisava ainda aprender algo com Deus. E Deus me moeu para eu ser uma pessoa mais humilde, mais simples. Vocês conhecem alguém mais simples que Jesus? Eu não conheço. Vocês conhecem o ministério mais simples que o de Jesus? Também não conheço. Jesus, quando ia fazer uma cura, ele chegava e falava assim, eu sou filho de Deus, eu sou da Assembleia de Deus, ou eu sou da Igreja... Não, ele não falava disso. Ele só dizia assim, o que você quer que eu te faça? Levanta e anda. E eu aprendi muito através da dificuldade, irmãos. Aprendi muito, muito, muito. Eu comecei a me dedicar totalmente para as coisas de Deus, totalmente. Eu sou formado em mineração. Me especializei em casterita, que é o mineral de estanho, mas o estanho já era. E se eu quisesse trabalhar com mineração, tinha que ir para o Pará, para a Amazônia. Mas Deus me separou e Ele disse que ia cuidar de mim, Ele disse que ia cuidar da minha casa. E eu creio naquilo que Deus promete, irmão. Creia naquilo que Deus promete na sua vida. Nem tudo vai chegar no seu tempo. Vai chegar no tempo dele, porque aí tudo vai dar certo. Amém? No seu tempo só vai dar tudo errado. Falei, Senhor, o que eu vou fazer, Senhor? Bom, como eu sou músico, eu vou gravar um CD. Mas hoje, para gravar um CD, é muito dinheiro, irmãos. E meu filho falou assim, não, pai, eu vou fazer CD, meu filho é produtor musical. Eu vou fazer. Eu falei, mas como, filho? Não, deixa comigo. Ele começou a ligar para alguns músicos. Aposan, olha, eu preciso gravar um CD para o meu pai, mas não tem dinheiro. Não, estamos juntos. Eu ligo para o tecladista, todo mundo estamos juntos. Aí eu comecei a gravar o CD e comecei a viajar ao Brasil. Porque eu viajo o Brasil, irmãos. Eu não cobro cachê, eu não cobro nada. Eu não me converti para ganhar dinheiro, eu me converti para ganhar vidas para Jesus. Mas Deus não deixa faltar nada na minha casa. É impressionante, irmãos. Sempre Ele coloca alguém na minha casa, na minha vida, no meu ministério. Sempre, irmãos, sempre. Eu oro à noite e de manhã, o irmão já liga para mim, irmão, olha, Deus tocou no meu coração trazer essa oferta. É assim a nossa vida. Eu comecei a viajar ao Brasil, vendendo meu CD. Meu primeiro CD chama-se Renúncia. Se vocês quiserem conhecer o meu trabalho, está em todas as plataformas. É só digitar Carlinhos Leite, estão meus 2 CDs lá. Milagres e Renúncia. Renúncia e Milagres, perdão. Então, o primeiro CD foi Renúncia, porque eu renunciei a tudo para ser um servo de Deus. Eu comecei a viajar ao Brasil. Sabe essas ofertas que vocês dão na igreja? A igreja me ajuda também com as ofertas, para as viagens que eu faço. Amém? Sabe essa oferta que você dá, as cestas básicas? Vem numa quarta-feira aqui, vocês vão ver 300 a 500 famílias aqui recebendo cesta básica. Toda quarta-feira. Então, a partir do dia 1º de fevereiro, está aqui de novo. Se uma quarta-feira você está em casa, fala, eu quero ir lá, dá um pulinho aqui, começa às 9 da manhã. Vocês vão ver onde é gasto a sua oferta, o seu dízimo, amém? É assim que é gasto. Aí comecei a viajar o Brasil. Tinha sido bênção. Aí eu encontrei o Lázaro, lembra do Lázaro, que infelizmente o Senhor o recolheu, né? Que ele era do Olodum, eu era do Cravo e Canela. A gente fez muito show junto, Olodum e Cravo e Canela, a gente se encontrou muito pelo Brasil.
E o Lázaro também havia se convertido. A gente tem algo parecido. A gente se batizou no mesmo ano, só que ele foi em junho de 99, eu fui em dezembro de 99. Aí soube que ele pegou uma música do Olodum, que era o melô do Pom Pom Pom, que fala: meu Deus, para esse mundo eu não volto mais, o que passou ficou para trás, meu Deus, meu coração agora quer... Aí eu falei: puxa vida, essa música ela veio o Negão, ficou tão conhecida, né? Ah, eu vou fazer a versão da música do Negão. Aí um dia eu peguei a letra, sentei na cozinha da minha casa, minha esposa falou: o que você vai fazer? Eu falei: eu vou fazer a versão da música do Negão. Ela falou: misericórdia. Irmão, como é que pode, irmão? Eu vou fazer o quê? A letra começa: lá vem o irmão, lá vem o negão, cheio de paixão, ticatá, ticatá, ticatá. Aí eu olhei e falei: Senhor, me ajuda, Senhor, o que pode sair daqui, Senhor? Aí começou a vir: lá vem o irmão, cheio de unção, para orar, para orar, para orar. Eu falei: ô glória, estou no caminho certo. Antes da gente ir embora, eu vou cantar ela para vocês aprenderem, amém? Aí comecei a viajar. Só que aconteceu algo. O dia que eu entrei na igreja para tirar minha filha, eu recebi uma palavra profética, que Deus estava entregando um ministério de evangelismo nas minhas mãos. Era por evangelizar onde Ele me levasse. É o que eu faço hoje. Casa de recuperação, presídio, Cracolândia. Nós temos um ministério aqui toda quinta-feira, preste atenção, toda quinta-feira, chama Reviva. Às vezes você conhece alguém, ou você tem algum parente que tem alguma compulsividade, ou por bebida, ou por droga, traga ele aqui. Toda quinta-feira, às 8 da noite, o pastor Daniel Beltrão, que ministrou sobre os dízimos e a oferta, ele é o líder desse ministério. Irmãos, tragam, venham conhecer, venham ver o que a igreja está fazendo. Não fique em casa, irmão, vem aqui. Às vezes, eu quero conhecer, venha conhecer o Ministério Reviva, venha ser o intercessor do Ministério Reviva, venha conhecer, traga um vizinho, um parente seu, não tenha vergonha, irmão, não tenha vergonha. E aí eu comecei a viajar. Só que aí, sabe o que aconteceu? O Salmo 30, Davi ele fala o seguinte, ele agradece a Deus por Deus ter tirado ele da sepultura. Porque Deus tinha colocado ele na sepultura, quase morreu. Aí ele diz: foi num momento de orgulho e prosperidade que eu me afastei de Deus. Foi o que aconteceu comigo. Deus me separou para ganhar vidas para Jesus, não foi para vender CDs, irmãos. E teve uma fase na minha vida que eu saía para as igrejas: puxa, quantos CDs eu vou vender hoje? Ficava preocupado com isso. Não ficava preocupado quantas vidas eu vou ganhar para Jesus, porque esse é o objetivo. Quantas vidas eu vou ganhar para Jesus? A minha esposa estava também nessa mesma sintonia que a minha, tanto que eu chegava de viagem, no começo ela dizia assim: amor, quantas vidas você ganhou para Jesus? Ah, amor, foi 100, foi 200, foi uma, foi duas. Mas aí chegou um momento que eu chegava em casa e falei: quantos CDs você vendeu? Olha o que aconteceu. Aí eu passei por um momento de dificuldade, Deus me tirou do túmulo também, irmãos, para me mostrar que Ele é Deus, que Ele falou que ia cuidar de mim, Ele ia cuidar de mim. Olha o que aconteceu. Eu e minha esposa chegamos de uma viagem de Curitiba. Nós fomos ministrar para casais. Eu fiquei muito doente, muito doente. Não sabia o que eu tinha, irmãos. Comecei a emagrecer, fiquei amarelo, sabe? E eu não tenho assistência médica particular hoje, como todos vocês têm. Se não tem, receba aí, irmão. Hoje eu dependo de SUS. Uma consulta no SUS é 1 ano, 2 anos. Aí liguei aqui para a igreja, falei com o pastor Uércio: pastor, eu estou muito mal, pastor. Eu preciso fazer um exame, eu não tenho dinheiro. E ele levantou alguns irmãos, e levantou dinheiro, eu fui fazer exame particular. Eu não tinha forças para nada, irmãos. Eu não conseguia comer, só vomitava, não sabia o que eu tinha. Eu sabia que era algo grave. Eu não conseguia ficar em pé. Aí eu fui fazer o exame, no dia de que o meu exame ficou pronto, eu não tinha força, minha esposa veio buscar exame, era aqui na Imperatriz Leopoldina. E quando o médico entregou o exame na mão dela, falou assim: olha, procure o médico, entregue na mão do médico. E a esposa nunca abre o exame do marido, né? Jamais, né? Entrega na mão da esposa, não abre. A primeira coisa que ela faz é abrir, né? Chegou na rua, ela abriu e não entendeu. Passou na igreja e viram que realmente eu estava com algo grave. Eu estava com um tumor no fígado. Olha o que estava passando, irmãos, um tumor no fígado. É uma palavra maldita. Eu digo que ninguém quer ouvir essa palavra. Eu ouvi: você está com câncer no fígado. Que palavra maldita, né, irmãos?
Quando minha esposa chegou em casa, e ela me disse, amor, não importa o que seja, a gente vai passar junto. A minha companheira, que eu traí, fiz tudo errado, mas ela estava ali do meu lado. Irmão, essa mulher que Deus te deu, ela é o seu número, é a sua medida. Minha esposa era o meu número, eu não sabia. Queridos, eu fui para o quarto, sabe fazer o quê? Não fui reclamar de Deus. Eu fui adorar Deus. Se você está passando por um momento difícil, irmão, não chore de desespero. Chore de alegria. Adore a Deus. Você vai ver como Ele vai falar com você. E eu adorava a Deus, e Deus me deu uma palavra, João 14, Jesus diz, tudo que pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E eu pedia para Jesus, falei, Senhor, mas se for a minha hora, tudo bem, Senhor, prepara um lugar para mim aí, Senhor, mas se não for, me ajuda, Pai. Eu não posso ficar dependendo de hospital público, a gente sofre muito. Deus me deu mais uma tranquilidade no coração. Irmãos, quando Deus fala para você, fique tranquilo, eu vou fazer, Ele faz, irmãos. Ele faz. A minha netinha Laura, todo dia ela ia na minha casa, 8 anos de idade, eu aprendi muito com ela. Ela estendia as mãozinhas assim e dizia, Senhor, o Senhor disse que se eu orasse pelo meu vovô, ele ia ser curado. Cura o meu vovô, eu amo tanto o meu vovô. Os irmãos do Reviva, aqui da igreja, largavam tudo que estavam fazendo. Ia na minha casa orar, irmãos. Fizeram uma campanha de oração pela minha vida. Teve um encontro de homens, eu vim aqui, o apóstolo Lamartine colocou a mão no meu fígado, orou por mim. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu não fiz uma quimioterapia, eu não fiz uma radioterapia. Jesus me curou. Jesus me curou. E muitas vezes você ora e você não vê resultado na hora, você já começa a questionar Deus. Não questione Deus, irmãos. Fique tranquilo. Quando Deus promete, Ele faz. Quando Ele promete, Ele faz. Eu quis aprender tanto, irmãos. Todo dia eu aprendo algo novo com a palavra de Deus. Você lê a palavra, a mesma palavra, todo dia ela te fala de forma diferente. Olha como uma palavra maravilhosa. Aí eu melhorei, fiquei bom. Aí comecei a fazer as viagens de novo, né? Oh, glória, só ganhando vidas para Jesus. Aí comecei a entrar mais em presídios, mais em casas de recuperação. Essa última viagem que eu fiz para Mato Grosso do Sul, eu e minha esposa, nós visitamos 7 casas de recuperação, 3 igrejas e um presídio. Foram 192 vidas para Jesus. Isso foi em 12 dias. Não estou contando bater no precursor, não, porque Deus é maravilhoso. E foi para isso que Ele me separou. Irmão, você está na igreja porque Deus tem algo para você, irmãos. Você não é um voluntário aqui, você tem chamado. Então veja que chamado você tem para vir para a igreja. Você tem algum chamado, irmão. Preste atenção no que eu estou falando. E eu tinha esse chamado. Aí eu falei, agora eu prego até para poste, né, irmãos? Não perca a oportunidade, não. Para carteiro, o carteiro vai entregar a correspondência em casa. Eu tenho uma estratégia, né? Aí eu falo para o carteiro, e aí, tudo bem? Tudo bem. Eu falei, tá, mas é lógico, né? Ganhando mais de 20 mil por mês, né? Ele falou, quem dera. Eu falei, estou profetizando na sua vida. Ele falou, você é evangélico? Sou. Ele falou, puxa vida, que legal. E é um momento que eu tenho de falar de Jesus para ele. Não perca a oportunidade. Fale de Jesus, abre a sua boca. Aí eu falei, agora é só bênção, né, irmão? Um dia eu cheguei na minha casa, minha esposa, ela montou um salão na frente da minha casa para poder ajudar no ministério, né? Como eu disse para você, eu não cobro nada e a gente passa muita dificuldade, mas glória a Deus. O principal sempre Deus nos dá. E minha esposa montou um salão. Eu cheguei na minha casa, a minha esposa estava chorando, não conseguia mexer o braço. Eu falei, o que aconteceu, amor? Ela falou, não sei, é uma dor terrível, eu não consigo mexer o braço. Aí eu já peguei ela, levei lá no AMA, perto de casa, por sorte tinha um médico lá. E o médico examinou assim por alto e falou, isso daí pode ser hanseníase neural, hanseníase neural. Eu fiquei apavorado, irmãos. Eu cheguei na minha casa e falei, não, Senhor, eu não aceito isso para a vida da minha esposa, não. Comecei a orar e naquele momento eu liguei para a Kitty, que é a pastora aqui, a esposa do Dadinho. Falei, Kitty, me ajuda, chorando. Falei, Kitty, me ajuda. Ela falou, o que foi? Eu levei minha esposa ali, o médico disse que pode ser hanseníase.
E falando com a Kitty, no momento que eu estava falando com ela, tinha um médico nas costas dela, assim, ele começou a ouvir, e falou, o que foi, Kitty? Ele explicou para ele. Ele disse assim, traga a sua esposa aqui, manda ele trazer a esposa agora aqui. Ele era especialista da parte de tronco, assim, olha como Deus é maravilhoso, como Deus ama você, como Deus me ama, irmãos. Peguei minha esposa, levei lá, ele examinou minha esposa, falou, não, isso não é hanseníase, pode ficar sossegado, eu vou tratar de você. E o médico começou a tratar da minha esposa, né? Eu tive que cuidar da minha esposa durante 4 meses. Eu tive que ser o pai e a dona de casa. Vou falar uma coisa para vocês, mulheres, vocês são de Deus, porque lavar roupa, estender roupa, ninguém merece, hein? Como dói o braço, hein, irmão? Meus filhos iam visitar minha esposa em casa. O que eles gostam de comer? Bife e batata frita. Quando você frita bife naquela cozinha, fica escorregando. Fica ou não fica, irmãs? E a louça, irmã? A montanha de louça que fica. Eu orava, falava assim, Senhor, manda os seus anjos. Não, tinha que ser eu. Tinha que ser eu. Eu tive que cuidar 4 meses da minha esposa. Aí eu percebi uma coisa. Maridos, a cozinha não é dela. A cozinha é nossa. A louça não é dela. A louça é nossa. Posso ouvir um amém, irmãs? Tem igrejas que eu vou... Tem igrejas que eu vou... Tem irmãs que olham para o marido e falam assim, fala Deus. Aí eu vi que, como eu amo a minha esposa. Vem cá, meu amor. Vocês conheceram a minha filha cantando. Agora vocês vão conhecer a minha moreninha mais linda do mundo. Ô, irmão, cadê o púlpito? Você precisa do púlpito, meu amor? Cadê o microfone que te entregaram? Ela fica toda nervosa, com a boca seca. Estou acostumada com essas coisas. Aqui tem uma água para ela, fica não, tudo. É tudo benção, né, irmãos? Amém? Ô, irmão, você não é pentecostal, não? Amém? Ô, glória! Aperta o vermelhinho, segura. Acendeu? Você vai nesse aqui. Acendeu. Alô? Amém, amor, fica à vontade. Graça e paz, igreja. Bom, ele contou um pouco do testemunho dele, né? E eu estava super emocionada ali, ele falando de agradecer a Deus. Como eu agradeço a Deus, olha que privilégio. Tudo que aconteceu na nossa vida, que era uma vida tão desregrada, tão sem Deus, e a gente nem se dava bem mais. E a nossa vida estava péssima, a nossa família estava destruída. E agora eu vejo aqui meu marido falando de Deus, eu aqui com ele. Então, dá vontade até de chorar, porque dá até vontade de ser crente. Eu sempre brinco assim, porque é incrível o que Deus faz na vida da gente. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Ele contou tudo o que aconteceu. Hoje eu posso dizer que a gente está bem, tem uma família restaurada, mas para isso tem uma receita com um nível de dificuldade. Não é fácil, porque aconteceu uma traição, e dessa traição nasceu uma menina, uma criança, e foi muito complicado para mim, muito difícil. Eu tive que, me apegar com tudo que... Eu conversava com todo mundo, eu queria me pegar alguma coisa para eu não pirar, sabe? Porque eu perdi meu chão. Mas eu falo uma coisa para vocês. Quem de vocês aqui nunca precisou lidar com o perdão? Tem alguém aqui que nunca precisou lidar com o perdão? Todos nós, todos os dias, alguém nos magoa, alguém nos fere, e nós temos que perdoar. Todos os dias a gente vai passar por isso. Não é uma coisa fácil. Até aqui tudo bem, eu posso estar falando tudo isso, posso falar de perdão, eu perdoei, até você ter que lidar com o perdão. Não foi um caminho fácil para percorrer. E quando tudo isso aconteceu na minha vida, eu não vinha para a igreja, não estava convertida, só o meu marido e minha filha.
E eu sofria muito, eu estava me sentindo sozinha, amargurada, e estava vendo que eles estavam bem, e eu ficava indignada com isso. Que eu achava assim, eu não merecia isso. Eu não cometi esse tipo de pecado, porque a gente classifica pecado, né? Eu classificava o pecado dele maior que tudo, maior que o meu. Eu nem achava que tinha tanto pecado. E eu via que eles estavam bem, e isso me dava até uma certa revolta. Eu falava, meu Deus, como Deus é injusto, né? Ele aprontou comigo, agora está bem, está cantando, lendo Bíblia, minha filha está lá, eles estão todos felizes, e eu amargurada, eu triste, eu cheia de rancor. E até que um dia eu cedi, como ele contou, fui para a igreja, aceitei a Jesus, meio assim, sabe, na força, porque eu não estava muito disposta, não, mas eu falei, poxa, está todo mundo bem, eu vou ver o que tem lá, né? De repente, eu fico bem também. E foi um caminho difícil, um processo bem doloroso, isso levou muitos anos. E eu pude deparar comigo, eu comecei a me ver. Eu vi que eu tinha tanto ódio no coração, mesmo eu estando na igreja, eu tinha tanto rancor, eu tinha tanta mágoa do que ele tinha me feito, e eu não conseguia perdoá-lo, de jeito nenhum. Eu ia na igreja, mas não tinha comunhão com Deus. Eu voltava do mesmo jeito que eu entrei, porque eu não conseguia. A amargura, a falta do perdão, não me fazia ter esse contato com Jesus, assim como ele teve. E com o amadurecimento da fé, eu percebi que ele foi um marido pródigo. Ele se exagerou em esbanjar, ele exagerou em aprontar, ele quis viver a vida dele. E eu me identifiquei com o filho mais velho, aquele que ficou preso no novilho que o pai tinha matado quando recebeu esse filho de volta. Porque ele voltou para casa, ele tomou consciência do que ele tinha feito e ele me pediu perdão. Só que eu não aceitava. Eu quero água. Eu não conseguia, eu não aceitava de jeito nenhum. Eu falava assim, Deus não é justo. Desculpa, mas eu sou assim, ansiosa e a boca seca. E eu não conseguia aceitar que meu marido agora estava bem, ele me pedia perdão, eu falava não, porque, infelizmente, a gente, quando alguém faz alguma coisa para a gente supervaloriza aquilo que a pessoa fez para a gente, né? E a gente não vê as coisas que a gente precisa, as mudanças que a gente tem que fazer. A gente não consegue enxergar isso. E claro que eu comecei a aprender a palavra de Deus, o meu coração foi ficando mais, né? Eu comecei a entender mais, e obedecer a Deus, saber que eu tinha que obedecer. Então, até queria ler um versículo que está em Colossenses 3, no versículo 12 e 13. Eu vou ler aqui. No 12, visto que Deus os escolheu para ser o seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se, o Senhor os perdoou, de modo que vocês também têm que perdoar. Gente, como isso era difícil para mim. E, sinceramente, eu descobri que só não perdoa quem não quer. Quem não quer, não perdoa, gente. Se você quer perdoar, você consegue. Através do quê? Através da obediência, através do Espírito Santo. A gente pede para Ele e Ele estende a mão, Ele nos ajuda, Ele nos ampara. E é isso que eu precisava. Eu não nasci num lar cristão. Minha mãe sempre falava assim, eu não perdoo. Quem perdoa é Deus, eu não sou Deus para perdoar. Então, eu vim com isso no meu coração, de que eu não era Deus, eu não precisava perdoar Ele, né? E eu sempre ouvi minha mãe falar, né, isso é imperdoável. Então, eu classificava, falava, bom, eu não fiz isso que Ele fez comigo. E a gente tem uma tendência de fazer isso, de achar, isso eu não faria, o que Ele fez eu não faria. Mas eu fui percebendo que não é assim. Nesse caso, já não se tratava mais dele.
e sim de mim. Eu que precisava de uma cura. Eu que precisava de mudança. E eu sempre falo, em todo lugar que eu vou, eu faço essa brincadeirinha, e eu falo isso. Depois da tempestade, o que vem? Quem pode me responder? Não vem a bonança, gente. Eu descobri que não vem a bonança depois da tempestade. Depois da tempestade vem a faxina. Depois da tempestade, você precisa limpar tudo que estava sujo, para você poder colocar tudo no lugar. E isso tem um preço. Tem um preço, e não é barato, não. É alto. É entrega, é sacrifício, é você temer a Deus, é você falar, é o que Deus quer que eu perdoo. Eu sempre falo, eu poderia, com a traição dele, eu poderia falar assim, olha, eu não sou obrigada, eu posso me separar e viver a minha vida. Eu poderia ter feito isso, mas o que eu não poderia é deixar de perdoá-lo. Então, nós temos o direito de falar, bom, alguém que te fere, alguém que te maltrata, alguém que te faz mal, você não é obrigada a aceitar isso, mas você é obrigada a perdoar. E isso, para mim, era um pouco complicado. E ele insistia em pedir perdão para mim. Ele estava arrependido, não era remorso, era arrependimento. Ele me tratava bem, ele se mostrava assim, alguém querendo fazer algo novo. Mas eu estava muito presa ao rancor, ao orgulho. E aí, estudando a palavra de Deus, eu fui tendo esse encontro de verdade com Jesus, e fui entendendo o quanto Jesus me ama, o quanto Jesus ama meu marido, e eu comecei a ceder, eu comecei a ver que isso não ia levar a lugar nenhum. Eu estava doente, eu fiquei com depressão, tudo que vocês podem imaginar, eu fiquei. Síndrome do pânico. Eu era uma pessoa amarga, super amarga. Por quê? Porque eu não estava perdoando. Até que um dia eu decidi, falei, eu vou perdoar meu marido. Eu quero restaurar minha vida, eu quero restaurar meu lar. Eu quero deixar um legado bom para os meus filhos. Eu quero que meus filhos olhem para a gente e falem assim, puxa, tudo pode ser restaurado. E eu falei, vou perdoar meu marido. Não por ele, mas eu falo que eu ia perder muita coisa. Muita coisa. Mas eu ia perder de ver o milagre de Deus na minha vida. Se eu tivesse me separado dele, eu não estaria vivendo esse milagre de restauração, de cura, sabe? Essa alegria que brota dentro de mim, de ter meu lar restaurado, minha família restaurada. E eu resolvi me expor. Não é fácil para mim estar aqui falando para vocês da minha vida, me expondo. Eu tinha muita dificuldade com isso. Mas eu falei, se eu tenho uma boa receita para dar, de que tudo pode ser restaurado, tanto não é só no casamento, mas assim, às vezes você tem mágoa da sua mãe, do seu pai, de alguém da sua família, alguém no teu trabalho, ou alguém na tua igreja, e você está com o coração amargurado. Liberte-se disso o quanto antes, não leve tantos anos para perdoar. Eu levei 18 anos nesse sofrimento, gente. É muito tempo. E eu resolvi que eu ia me expor, e onde eu fosse, eu ia falar do que Deus pode fazer na nossa vida, a restauração que Ele pode fazer. E uma das coisas que faltava para que tudo ficasse melhor, eu descobri numa dessas viagens que a gente fez aí, que tudo bem, você vai por aí e fala de perdão fácil. Tá, e você pediu perdão? Eu falei, meu Deus, mas para quem eu tenho que pedir perdão? E aí Deus falou comigo, para a filha dele. Aquilo foi um choque para mim. Eu falei, meu Deus, eu tenho que pedir perdão, é verdade. Porque eu privei essa moça de conviver com ele, que eu não aceitava. Então, eu perdoei ele, mas eu não queria que a moça tivesse um relacionamento, um encontro com o pai. Eu não permitia isso. Então, faltava, eu ainda estava presa. E aí eu falei para ele, amor, o Espírito Santo está me ajudando muito, está tocando no meu coração, e eu quero pedir perdão para essa moça. E ela tem um problema de audição.
deficiente auditiva. E eu falei, como que eu vou me comunicar com ela? Mas Deus prepara tudo, é uma maravilha isso. Depois de muito tempo, hoje ela é uma moça casada, tem filhos, e eu a convidei para vir em casa. E ela veio em casa, e com o marido, né, e ele interpretou, e eu pude pedir perdão para ela. E restaurar esse relacionamento. Porque faltava isso que me incomodava, sabe? Eu falava, poxa, a vida está tudo bem, mas falta uma coisinha. E é assim a vida da gente. A vida não para, né? A vida não para, a vida caminha. Cada dia a gente tem que ser melhor do que foi ontem, né? E buscar isso. Eu até falei outro dia, eu sei que eu não sou ainda como eu gostaria de ser, mas também eu não sou mais como eu era. E isso é uma bênção. E é isso que a gente tem que buscar todo dia. E perdoar, gente, é uma coisa assim, é libertador. Você não consegue ter um relacionamento profundo com Deus se você não tem um coração perdoador. Perdoa, seja lá o que for, gente. Perdoa, porque Deus te ajuda, o Espírito Santo te ajuda a tirar. Não é fácil. Quando eu resolvi perdoar meu marido, eu não queria perdoar. Eu entreguei nas mãos de Deus e falei, eu vou perdoar por obediência, mas eu não sinto isso no coração. Mas não se trata de sentimento, não se trata de sentimento. Se trata de postura, de decisão e obediência. E eu falei, vou obedecer a Deus e vou perdoar de verdade. E cada dia, e graças... Olha, gente, hoje eu não tenho mais nada, não tenho esse sentimento, sabe, que estava me matando espiritualmente, fisicamente. Eu estava mal. Hoje eu estou livre de tudo isso. E Deus restaurou. E Ele pode fazer isso com cada um de vocês, se vocês querem ter uma intimidade com Deus de verdade. E é uma liberdade tão grande que você se sente nas nuvens. É verdade. Eu sou outra pessoa. Eu até me apaixonei de novo por Ele. E é muito gostoso isso, porque eu creio que muitas pessoas se identificam com esse, ou tiveram algum problema como esse, pode não ser com o marido, pode não ser... Enfim, tiveram que perdoar alguém, ou têm que perdoar alguém. E essa palavra é para nós que somos cristãos, principalmente, porque se a gente não perdoar, nós não estamos cumprindo a ordem que Deus deu. Perdoar é obrigatório. Não é, eu não sinto, eu não estou sentindo de te perdoar, não. Você não vai sentir mesmo. Você tem que querer perdoar e pedir para o Espírito Santo te guiar, te ajudar. E é isso, essa receita que eu quis trazer aqui para vocês. Tem uma dificuldade, mas vale a pena que no fim dá tudo certo. Amém? Então, hoje eu falei da minha conversão, da minha cura, para vocês entenderem o tamanho desse Deus que está aqui essa noite. Vocês ouviram tudo que minha esposa falou, por tudo que ela passou nas minhas mãos. Tudo que ela... Para chegar aqui onde ela chegou hoje, foi muita oração, muita busca do Senhor, muita busca. Mas hoje, como eu disse para vocês, hoje é um dia de libertação. Eu vou cantar um louvor agora. Mas eu queria falar uma coisa. Pode falar, meu amor. Gente, eu esclarecer uma coisa. Eu não estou levantando nenhuma bandeira de que você, o marido maltrata, bate, trai, apronta um monte com a esposa e você tem que se sujeitar. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo, estou falando do marido, no caso dele, por exemplo, ele cristão. Um cristão que ama Jesus, ele não maltrata a sua esposa, ele não trai a sua esposa. Uma mulher cristã que ama Jesus, não trai o seu marido, não maltrata seu marido, não maltrata ninguém. Então, é disso que eu estou falando. Que se o seu marido ou alguém te maltrata, está fazendo alguma coisa muito grave com você, aí é outra história. Mas ele é um marido que se converteu, e ele também, por obediência a Jesus, começou a fazer o papel dele de esposo. E ele me trata bem, gente. Eu creio que hoje, quem tinha que liberar perdão, liberou essa noite, amém? Porque Deus é poderoso. Ele restaurou meu casamento, restaurou... Sabe o que eu sinto por ela? Sabe quando você conhece a sua namorada no primeiro dia, no outro dia você fica louco para ver ela?
mulher não é a mesma coisa. Eu sou assim com ela, eu não consigo ficar um dia longe dela. Ai, meu brude. Eu que enxugo a louça para ela até hoje. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Em todos os lugares que eu vou, que eu dou meu testemunho, eu não levo religião, não levo igreja, não. Eu levo Jesus. Se você está aqui essa noite e você nunca fez a oração de confissão, o dia que eu entrei na igreja para bater no pastor, graças a Deus, que esse foi um dia maravilhoso, eu fiz essa oração e Deus transformou a minha vida e restaurou a minha vida. Tem alguém aqui essa noite que quer fazer essa oração, aceitando Jesus como Senhor e Salvador? Como eu disse para vocês, não estou oferecendo igreja, não. Estou oferecendo Jesus, aquele que mudou a minha vida. Alguém quer fazer essa oração comigo? Levante a mão. Ninguém. Tudo crente. Não tem ninguém? Se tiver, acende a luz aí. Tem alguém ali. Tem? Ô, glória, vem cá. Vem cá. Isso aqui é maior do que qualquer cachê. Amém? Tem mais alguém aqui? Ó, ela foi corajosa, ela veio aqui. Tem mais alguém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Levantou a mão? Que legal, logo de pequenininho assim, legal. Põe a mão no coração de vocês, põe a mão. Diga assim: Senhor Jesus, essa noite eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Entrego nas tuas mãos o meu futuro, os meus projetos, a minha casa. Senhor, perdoe os meus pecados e me ajude, Pai, a não pecar mais contra Ti. Escreva o meu nome no livro da vida, onde ninguém jamais poderá apagá-lo. Amém. Você acompanha só o diácono, que ele vai fazer mais uma oração para vocês. Glória a Deus. Amém? Aí daqui a pouco vocês voltam. Né? Irmãos, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de vocês estarem aqui. Eu creio que esse dia o Senhor marcou para vocês estarem aqui, para saber quem é Deus. Quem é Deus? Vocês viram quem é Deus através do que Ele fez na minha vida, na vida da minha esposa, no meu casamento. Ele vai fazer na sua, já fez na sua, em nome de Jesus, amém? Então eu queria agradecer a oportunidade. E como eu disse para vocês, o nosso trabalho está em todas as plataformas digitais. Tem o Lá Vem o Irmão, todos os CDs. O Renúncia, quando eu renunciei ao sucesso e à fama, para ser um crente, um servo do Senhor. E tem o Milagres, que foi quando eu recebi a cura de um tumor no fígado. Se você puder, entra lá em todas as plataformas. Se puder, baixa, se não, só ouve. Amém? E muito obrigado para vocês, que o Senhor abençoe cada um de vocês aqui, que vocês tenham um ano extraordinário. Chamar o pastor Daniel Beltrão para dar a bênção apostólica, que a bênção apostólica é muito importante na nossa vida também. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe. Glória a Deus. Chamaram o irmão, né? Que é negão também, né? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, eu quero também orar pela vida desse casal, por esse ministério. Deus, nós te agradecemos pelo alimento sólido que recebemos nessa noite. Muito obrigado, Pai, porque pedimos a sua bênção sobre a vida dos nossos irmãos. Abençoe, Pai, a vida do Carlinhos, abençoe a vida da Sema, esse ministério que tem, ó Deus, feito diferença na vida de tantas pessoas, e eu te agradeço pelo privilégio de conhecê-los, de servir ao Senhor junto com eles, e me junto aos meus irmãos e irmãs nessa noite, pedindo a sua bênção, que esse ministério seja cada vez mais profícuo, abrangente, que alcance cada vez mais pessoas, ó Deus, nesse país, ó Deus, e para onde quer que o Senhor os leve, em nome de Jesus, Pai. E também por extensão, eu abençoo, Pai, assim como aconteceu nessa família, cada família aqui representada. Se há, ó Deus, alguma família passando por dificuldade, se há, ó Deus, alguma família com, ó Deus, algum impedimento no relacionamento, que em nome de Jesus, que o perdão que foi ministrado verdadeiramente seja liberado, e que haja transformação, que haja, ó Deus, em nome de Jesus, a restauração dessas famílias, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por essa noite. Nós rendemos a Ti toda honra, glória, louvor e adoração, em nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai,
a graça que é manifestada através de Cristo e a eterna comunhão do Espírito Santo esteja com essa igreja, que todos aqueles que se chamam pelo nome de Jesus sobre a face da terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus abençoe, um excelente resto de semana, em nome de Jesus.